Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Jogadores experientes ajudam Jardim nos bastidores e Flamengo faz plano para dosar desgaste físico. Tem time europeu querendo levar o nosso Rossi, abre o olho Flamengo. Surpresa, Jardim toma atitude inédita e chama a atenção dos jogadores. Torcedores do Flamengo migram do banco Nubank para o banco BRB após anúncio de parceria com o Palmeiras. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O atual tetracampeão da Copa Libertadores começou muito bem, obrigado à edição de 2026. Começou com o pé direito. Na última quarta-feira, o rubro-negro venceu o Cusco no Peru por 2-0, mesmo enfrentando os 3.450 metros de altitude no Peru. Após o resultado positivo, o elenco recebeu folga nesta quinta-feira e se reapresentou ontem no Ninho do Urubu. A delegação rubro-negra enfrentou problemas logísticos na sua volta para o Brasil, o que atrasou a chegada ao Rio de Janeiro e, por conta disso, o clube precisou reorganizar a sua programação semanal. O elenco voltou aos treinos normalmente nesta sexta-feira, com a atividade que começou às 10h30, horário de Brasília, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. A sessão foi fundamental para avaliar o desgaste físico dos jogadores depois da estreia continental e iniciar a preparação para o próximo compromisso da temporada. E essa reapresentação teve boas notícias, porque o volante Saul e o Cebolinha voltaram a fazer atividades parciais com o restante do grupo, avançando assim em suas recuperações. Além deles, Alexandro, que se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, também pode ser uma opção para o próximo domingo no Maracanã. O Pulgar continua fora, se recuperando de uma lesão na articulação do ombro direito, enquanto o Jorginho está lidando com uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ambos estão em tratamento no departamento médico e não tem previsão de retorno. O Flamengo enfrenta o Fluminense amanhã, aqui no Maracanã, às 18 horas, horário de Brasília, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com mais de 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. E a expectativa é de que tenhamos mais de 50 mil torcedores no estádio. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em canal pago. E o Flamengo tem a missão de vencer para se igualar ao seu rival em número de pontos na tabela, porque o Fluminense tem 20 e o Flamengo 17, com um jogo a menos, e o Palmeiras está desgarrado na frente com 25 pontos. E um clássico contra o Corinthians no domingo, então bora lá secar o porco, rapaziada! Esse jogo de amanhã vai ser o palco de um importante teste tecnológico envolvendo a arbitragem. O juiz paulista Rafael Claus vai ser o grande responsável por implementar esse sistema de anúncio público, uma novidade que visa aumentar a transparência nas decisões tomadas com o auxílio do VAR. A partir dessa tecnologia, o juiz Claus vai utilizar o sistema de som do estádio para explicar em tempo real as decisões revisadas, permitindo que os torcedores presentes e telespectadores compreendam melhor os critérios adotados pela arbitragem naquela partida. Além da comunicação direta com o público, a CBF também determinou ajustes no protocolo do VAR. A equipe responsável pelo VAR vai ter aí que passar a realizar internamente o traçado das linhas de impedimento e, com isso, a transmissão vai mostrar apenas o resultado final da análise, sem exibir o processo completo em tempo real. Essa medida busca dar mais agilidade às decisões, embora possa gerar debates sobre a falta de transparência visual durante as revisões.
O Flamengo vai ter pacotes oficiais para os jogos como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A venda vai ser realizada pela Absolute Sports e contempla as 3 partidas no Maracanã, contra o Independiente Medellín, Estudiantes da Argentina e Cusco do Peru, marcadas para o dia 16 de abril, 20 e 26 de maio, todas às 21h30, horário de Brasília. Os pacotes incluem acesso a setores com serviços adicionais, como Oeste Inferior, Espaço Flamais e Maracanã Mais. Entre os itens oferecidos estão assentos marcados, buffet, bebidas, transporte com estacionamento no complexo do Estádio do Maracanã e suporte presencial durante os jogos. A entrada no estádio vai ser feita pela biometria facial, mediante cadastro prévio. A comercialização prevê diferentes formatos de atendimento, com opções voltadas a torcedores individuais, grupos e também empresas. As vagas são limitadas. O objetivo da Absolute Sport é transformar essa experiência em algo mais marcante, oferecendo não apenas o ingresso, mas uma jornada completa com conforto, segurança e serviços de alto padrão do início ao fim do jogo. A empresa já atendeu os rubro-negros em diversas partidas importantes ao longo dos últimos anos e o feedback foi extremamente positivo. Agora, eles estão lançando essa novidade, um pacote completo que visa facilitar a vida de quem quer apoiar o clube lá no Maracanã em todos os compromissos da fase de grupos da Libertadores, afirmou lá Joaquim Lopretti, Country Manager da empresa aqui no Brasil. O técnico Leonardo Jardim teve saldo positivo no primeiro mês como técnico do Flamengo, porque ele foi campeão carioca, perdeu apenas um dos 8 jogos em que comandou o time e venceu lá na altitude de Cusco, na estreia da Libertadores. O desempenho fez o presidente BAP ter a sensação de que o treinador já estava no clube há 6 meses. A ambientação dele tem a ver com alguns jogadores. No Flamengo, ele encontrou atletas com longa experiência no futebol europeu, mercado em que ele foi formado. O Danilo, 14 anos de Europa, o Alexandro, 13 anos de Europa e o Jorginho, 15 anos de Europa. São os que mais ajudam o comandante no dia a dia do clube. Além da experiência fora, são jogadores com mais de 30 anos e com liderança dentro do elenco. O Jardim deve ganhar mais um parceiro nessa função de conselheiro, o Saul, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, voltou a fazer atividades, como a gente já comentou, com o restante do grupo na sexta-feira. Como estava entregue ao departamento médico, o espanhol, que fez toda a sua carreira na Europa até chegar aqui no Flamengo em meados do ano passado, ainda não teve tanto contato com o treinador. Isso vai acontecer agora com a volta dele aos treinamentos. A preocupação do treinador e do Flamengo é com o desgaste físico desses jogadores. A comissão técnica, junto com os profissionais de saúde e o departamento de futebol do clube, elaboram um plano para gerir os minutos dos jogadores mais experientes ao longo dessa temporada. Danilo é reserva e, naturalmente, já joga menos do que os seus companheiros titulares. Alexandre e Jorginho já são considerados titulares, mas ligam o alerta no clube porque os dois são recorrentes com lesões musculares no departamento médico. O lateral esquerdo já treina com o grupo e pode, inclusive, ficar à disposição contra o Fluminense nesse domingo. É provável que a dupla seja poupada de algumas partidas do Flamengo durante a temporada. A ideia do treinador é tê-los na melhor capacidade o ano todo e, principalmente, na reta final, quando a disputa pelos títulos se afunila. Condenado a pagar 650 mil euros, 3,8 milhões de reais na cotação atual até segunda-feira, o lateral Emerson Royal se antecipou e escapou de ser suspenso.
O jogador acabou sendo punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas por problemas com o empresário André Cury, mas pagou a multa nesta sexta-feira e está livre da iminente suspensão do futebol, conforme publicado nas mídias esportivas dessa semana. Essa notícia é muito boa para o Flamengo, que não vai ter o desfalque do seu jogador. O Flamengo brilhou na estreia da Libertadores ao vencer o Cusco por 2-0 na altitude. Na quarta-feira, e o autor do gol foi o nosso querido Bruno Henrique, que teve o reconhecimento da Conmebol e foi escolhido para a seleção da primeira rodada do torneio continental. Parabéns, Bruno Henrique. João Vitor do Mirassol, Coates Nacional do Uruguai, Oliveira Santa Fé da Colômbia, Solé UCV da Venezuela, Paredes Boca Juniors da Argentina, Matheus Pereira Cruzeiro, Kaique Corinthians, Arezzo do Peñarol do Uruguai, Bruno Henrique do Flamengo e Theo Gutierrez Júnior Barranquilla da Colômbia. Essa sexta-feira foi um dia histórico para o Palmeiras, porque a equipe presidida pela Leila Pereira vai trocar o nome do Allianz Parque após parceria com o Nubank, o novo detentor do naming rights da arena. E isso está causando um efeito inesperado, porque torcedores do Flamengo, em represália, estão migrando as suas contas para o BRB Flamengo. O Mengão anunciou a abertura das vendas da sua nova camisa branca, chamada Manto 1 Branco. De acordo com informações do jornal O Globo, o clube decidiu aposentar o antigo uniforme 2 para jogos fora de casa, justificando que quem joga sempre em casa não precisa de manto 2. O uniforme novo já está disponível na loja oficial do Flamengo, né? O preço é de R$ 449,99, sendo esse valor sem personalização. A nova peça promete trazer um design que reflete a tradição do clube, alinhando-se à identidade rubro-negra. Essa nova camisa, além de um item de vestiário, simboliza a conexão do clube com a torcida e a identidade de ser um gigante do futebol brasileiro. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O Flamengo já se prepara para agir na próxima janela de transferências, dando prioridade à chegada de um centroavante de peso. Mas, ao mesmo tempo, o clube voltou a ver o nome do Agustín Rossi como pauta lá no exterior. De acordo com o portal Moon BH, o Rossi voltou a entrar no radar do futebol europeu, recebendo sondagens da Udinese da Itália. Essa não é a primeira vez que o goleiro aparece na mira desse clube, que é considerado um dos mais tradicionais da Série A do campeonato italiano. Porém, para a tranquilidade dos torcedores rubro-negros, as tratativas não devem avançar, porque o goleirão não se animou nada com a possibilidade de sair do Flamengo e reiterou o seu desejo de renovar aqui com o Mengão, porque está muito feliz aqui no Brasil. É bom lembrar que a diretoria do clube já está trabalhando na ampliação do seu contrato com uma grande valorização salarial. E no atual elenco, o zagueiro Léo Pereira vive uma situação muito parecida. Obviamente, as questões financeiras importam numa renovação, mas o desejo de permanência por parte do goleiro vai além disso. O Rossi se reencontrou no Flamengo e atualmente tem status de titular absoluto na posição e é adorado por grande parte da torcida rubro-negra. Ele está com 30 anos e chegou em meados de 2023 ao Flamengo. Na atual temporada, o argentino soma 15 jogos disputados, tendo sofrido 15 gols. Já em 2025, nas 68 partidas em que entrou em campo, ele foi vazado 41 vezes. Revelado pelo Chacarita Júnior da Argentina, o goleiro jogou por equipes como Estudiantes, Boca Juniors, Lanús e Al Nassr da Arábia Saudita. Aí eu te pergunto, você gosta do goleiro Rossi no gol do Mengão? Coloca aí que eu quero saber.
O Flamengo deu início à sua preparação visando o clássico contra o Fluminense nesse domingo aqui no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E com isso, o técnico Leonardo Jardim realizou mudanças na programação do mais querido justamente para esse jogo de domingo. De acordo com a coluna do Fla, o elenco do Flamengo não vai se concentrar um dia antes do clássico contra o Fluminense. O grupo trabalha hoje à tarde no CT Ninho do Urubu e se reapresenta somente no domingo pela manhã para fazer aquele aquecimento. Assim sendo, os jogadores vão ter o domingo praticamente inteiro de trabalho. O grupo vai fazer uma ativação no Ninho do Urubu algumas horas antes do início da partida. Desde a sua chegada ao Flamengo, o Leonardo Jardim realizou mudanças drásticas na forma de concentração antes dos jogos aqui no Rio de Janeiro. O grupo se junta um dia antes e segue reunido até o início da partida, como forma de ficar focado no seu adversário. Os jogadores aprovaram a mudança por ter mais tempo junto à família depois da desgastante viagem para o Peru. Mas esse procedimento é só nesse jogo contra o Fluminense, porque tudo indica que vai continuar sendo colocado em prática pelo técnico português Leonardo Jardim. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz, Flamengada! Pra cima deles, Mengão!